Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é Geopolítica, os BRICS e os impactos na relação com os Estados Unidos. Será que tem esse impacto mesmo, essa relação dos BRICS, essa formação aí desses países em relação à economia americana? Isso é o que vamos ver nessa aula e chegar a uma conclusão no final, e a outra conclusão é da sua parte também. Vamos lá então. O BRICS é um agrupamento econômico atualmente composto por 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E isso aí é o que vai significar essa sequência de letras que você está vendo na figura aí: Brasil, Rússia, Índia, China e Sul da África, ou África do Sul. Não se trata de um bloco econômico ou instituição internacional, aquela formal, no papel, como um outro bloco econômico, como o mercado do Mercosul, por exemplo, ou do euro, mas um agrupamento de países que entre eles fazem acordos bilaterais e multilaterais. Sobre o breve histórico desse BRICS, em 2001, o economista norte-americano Jim O'Neill criou a expressão BRIC para designar o grupo dos principais países de economias emergentes que teria a função de, até 2050, veja que ainda estamos na direção disso, exercerem os principais passos para o crescimento da economia mundial. Na ocasião, em 2001, tínhamos apenas Brasil, Rússia, Índia e China, portanto apenas BRIC e não BRICS. Em 2006, esses países agruparam-se em um acordo diplomático, tomando algumas medidas em conjunto, formando não um bloco econômico, mas uma aproximação informal de cooperação internacional. Viu aí o detalhe? Cooperação internacional. Às vezes essa cooperação é de nível tecnológico, de segurança, tecnologia, em qualquer ciência, em qualquer um desses itens que seja de interesse para ambas as partes, como eu falei anteriormente, seja de forma bilateral entre um país e outro, ou multilateral, os 5 países juntos tratando de questões de interesse de ambas as partes. Não obstante, esses países incorporaram a África do Sul, principal economia do continente africano, em 2011, transformando a expressão BRIC em BRICS, o S em função de ser South África, né? De Sul da África em inglês. Assim, entre os principais objetivos do BRICS são, presta atenção nesse detalhe aí, esses objetivos dos BRICS: criação de um banco de reservas financeiras, fortalecimento mútuo das economias componentes do bloco e cooperativismo nas relações entre países, contando com auxílio técnico, acadêmico, científico, cultural, etc. Agora, onde é que entra o interesse antagônico com os Estados Unidos? Onde é que entra aí a divergência, se isso realmente é uma ameaça para os interesses dos Estados Unidos? Ora, até pouco tempo os Estados Unidos, em relação ao Brasil, era o principal parceiro comercial e depois perdeu essa posição para a China. Então, quando você imagina que o Brasil está fazendo parte de um bloco que está criando um banco de reserva financeira para ajudar, inclusive, projeto entre os países participantes, ajudar até em empréstimo para socorrer quando um desses países estiver em situação financeira difícil, não é de preocupar a maior potência mundial, já que ela está ficando de modo periférico com esse bloco que consegue fazer seus negócios, inclusive tentando criar uma moeda única para circular entre as nações. Esse processo já é comum entre Rússia e a China, para tentar se desvincular do dólar. Então, até esse ponto aí é uma ameaça, no sentido que se o dólar é a moeda principal, então é de ficar de olho nesse grupo desses 5 países. Também o fortalecimento mútuo das economias. Como é que isso acontece? Nessas relações de compra e venda, de aumentar os negócios entre esses países que fazem parte dessa iniciativa de cooperação
mútua e cooperativismo nas relações entre os países. Então é aí onde há uma troca de cientistas, aí onde acontece as trocas de trabalhos científicos, acadêmicos, cultural. Aí tem um intercâmbio muito forte entre todos esses países. Então isso, de certo modo, incomoda, porque os Estados Unidos, aos poucos, vai perdendo espaço no cenário mundial para essa tendência puxada pela China, e é bom lembrar que a China tem uma projeção de até 2050 se tornar uma superpotência mundial, não apenas uma potência mundial que seria apenas do ponto de vista econômico, que alguns analistas já até dizem que ela é isso, mas uma superpotência que aí entra em cena a questão econômica e também militar. E aí entra em cena a questão do banco criado por eles, que é chamado Banco de Desenvolvimento, também referido como Banco de Desenvolvimento do BRICS, ou simplesmente Banco do BRICS. É um banco de desenvolvimento multilateral, porque são várias nações que se servem desse banco, por isso multilateral, operado pelos estados do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como uma alternativa ao Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, que sempre ditou as regras. Então, por ele ser dominado pelos americanos, ter um banco próprio para dar conta dos interesses, das demandas dos BRICS, é uma maneira também de se desvincular dos laços e da maneira como os americanos e os europeus, até porque o Banco Mundial também tem uma participação muito grande, tanto o Banco Mundial como o FMI, das grandes instituições financeiras da Europa, de tentar se distanciar desses organismos internacionais que têm uma vinculação direta com os Estados Unidos e a Europa. Então, isso também não deixa de ser um fator preocupante. Então, o NDB visa prestar apoio financeiro a projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, públicos ou privados, nos países dos BRICS, em outras economias emergentes e em países desenvolvidos. Então, quando nós olhamos esse mapa aí, esse gráfico que está na tela, vemos aí que o primeiro depósito para o banco BRICS, 50 bilhões das 5 nações pertencentes a eles. Mas eu queria dar uma ênfase para esse gráfico com barras em marrom, mostrando aí em 2011 qual era a participação dessas nações que fazem parte do BRICS, qual o tamanho do PIB delas em trilhões. Então veja aí que em primeiro lugar está a China com 7,3 trilhões, seguido pelo Brasil com 2,4 trilhões, depois Rússia 1,8 trilhões, Índia 1,8 trilhões também e África do Sul 0,40 trilhões, segundo fontes do Banco Mundial. Então veja que se você juntar os 5, de certo modo há uma robustez, um tamanho da participação deles no PIB mundial. É claro que esse PIB hoje já é superior e muito mesmo, mas estamos aí nos referindo a um dado só para a gente entender isso em 2011, quando ainda estava nas partes iniciais do BRICS, qual o tamanho dessas economias no sistema global. A formação dos BRICS trouxe impacto geoeconômico para os Estados Unidos? Bom, a formação dos BRICS trouxeram desafios econômicos e comerciais para os Estados Unidos. Por exemplo, as medidas protecionistas adotadas pelos Estados Unidos visam proteger e valorizar o mercado interno, bem como sua economia, evitando perda de divisas, desemprego, frente ao desafio dos BRICS. Isso levou à guerra comercial. Para quem acompanhou isso pela televisão, inclusive no governo Trump, ele dizia o que está escrito nessa bandeira aí: a América primeiro. Então, no sentido de que primeiro nós e depois os outros. E por isso iniciou-se uma guerra comercial, criando várias restrições e aumento das tarifas de importação. O que significa dizer aumento de tarifa de importação? Se você compra um equipamento eletrônico por $500 e aumenta X% de dólares em cima disso, e que seja superior daquela taxa que já era vigente, isso vai acarretar em custos maiores que vão ser repassados para os consumidores, fazendo com que o consumidor desanime de comprar o produto que está vindo da China e forçando ele a comprar no próprio país, já que
entre comprar fora e dentro do próprio país, praticamente a mesma coisa e às vezes se torna mais vantajoso. Então a ideia da guerra comercial era essa, de equilibrar as forças econômicas, forças de poder no cenário mundial. Então, a América primeiro. E aí temos uma ilustração bem interessante que às vezes mostra como é que funciona o mundo da política, né? Que as duas autoridades indo ao encontro para apertarem a mão, para tentar diluir essa questão de uma guerra comercial, mas na sombra um mostra um cacetete, o outro vindo com o seu dragão, que é o símbolo da China. Então a guerra comercial teve seu início formal em 2018, porém as tarifas americanas sobre produtos chineses entraram em vigor a partir das eleições de Trump em 2016. Em 2018, o presidente norte-americano aplicou novas tarifas alfandegárias, aumentando em 25% o imposto de centenas de produtos tecnológicos chineses. O valor total da tributação atingiu 34 bilhões. Em resposta, a China também tributou a importação dos produtos americanos. Os BRICS em números mundiais. Os BRICS representam 53% da população mundial, 24% da superfície terrestre, 13% do comércio mundial, 42% do PIB e 50% de contribuição para o comércio mundial. E aí vemos o destaque das economias de cada membro dos BRICS. Aí você tem o Brasil, que tem a participação nos produtos agrícolas, a África do Sul com recursos minerais, seja ouro, seja diamante ou outros recursos minerais, a Índia com a questão dos intelectuais, que tem muitos intelectuais por metro quadrado e o valor barato para ser repatriado para outro país. E no caso da China, um poderoso setor industrial que não tem competidor para a China com o valor que ela comercializa. E a Rússia, vastos recursos minerais, tanto com gás natural, petróleo e carvão mineral, dentre outros. Os BRICS ameaçam a hegemonia dos Estados Unidos? Podemos dizer que sim. Até 2019, com um PIB de 21,4 trilhões, já é ameaçado pela soma de todos os membros do BRIC. Lembrando que a China vinha em segundo lugar com 14,2 trilhões de dólares o seu PIB. Contudo, os Estados Unidos exercem um papel fundamental na economia mundial, uma vez que o mesmo é o maior parceiro econômico da maioria dos países, ou seja, é o maior comprador do mundo. Então, por enquanto, a gente ainda vamos esperar o que a pandemia trará de mudança nesse cenário de quem será o primeiro ou segundo lugar como maior potência mundial. Vamos lá então para o nosso resultando? Sobre os BRICS, assinale o que for incorreto. Não vai marcar o que é correto, é o que é incorreto. Letra A. É um grupo formado pelos países considerados emergentes, formando um dos maiores blocos econômicos do planeta, atrás apenas da União Europeia. Letra B. Formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS é um acordo internacional diplomático entre nações consideradas emergentes. Letra C. Até 2011, a sigla era conhecida apenas por BRIC, sendo alterada após a inclusão da África do Sul no grupo. E letra D. Recentemente, os BRICS vêm discutindo sobre a criação de um banco internacional próprio do grupo, paralelo ao FMI e ao Banco Mundial. E aí? Qual das alternativas aí é considerada, qual das alternativas é incorreta? Se você disse que a alternativa incorreta é a letra A, tá certo! É um grupo formado por países considerados emergentes, formado por um dos maiores blocos econômicos. Não é bloco econômico, é um bloco de cooperação mútua entre eles, né? Isso a gente destacou no decorrer da aula. Então, por aí a gente encerra a nossa aula. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!